Olá, meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor ainda. Vamos falar sobre o artigo 7º da Constituição, inciso 22, que ele trata exclusivamente sobre o quê? Ele trata exclusivamente sobre segurança, saúde e higiene do trabalho. É um tema interessantíssimo e que realmente é muito perguntado e muito exigido em provas. Vamos começar? Olá, meus caros amigos e amigas, voltamos aqui para mais um bate-papo sobre o artigo 7º da Constituição, que não é uma cláusula pétrea, muito pelo contrário, através de uma simples emenda constitucional, pode ser alterado o artigo 7º da Constituição, diferentemente do artigo 5º, que é uma cláusula fechada de pedra, ou seja, pétrea. O artigo 7º, 6º, 7º, 8º, 9º são os chamados direitos sociais. Então, através de uma emenda, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e através da emenda aprovada, consequentemente, pode ser alterado e necessariamente, meus caros amigos, o que aconteceu com a doméstica. A doméstica, veja bem, ela tem, obviamente, o parágrafo único do artigo 7º, que assegura os seus direitos mínimos, só que foi alterado com a Lei Complementar 150 de 2015 e, obviamente, uma PEC que modificou parcialmente, tá bom, os direitos da doméstica, ainda mais agregando direitos, ainda mais assegurando determinados direitos à mesma. Combinadíssimo isso a todos? Então vamos nessa aqui, pessoal, que é importante que todos nós saibamos. Então vamos lá. O artigo 7º, agora inciso número 22, trata do que para nós? O 7º 22, ele trata o quê? Que é direito de todos os trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Normas de saúde, higiene e também de segurança, e o que você tem que saber sobre este assunto que eu quero chamar a sua atenção, tá? Primeiro passo, o que seriam normas de saúde? Deixa eu deixar aqui para você. Normas de saúde. Saúde sempre está vinculado aonde, professor? Sempre está vinculado a exames médicos. Sempre está vinculado a exames admissional, periódico e demissional. O exame admissional é aquela situação que trata sobre o quê? O admissional, de admissão. Todo empregado é obrigado a fazê-lo. Se porventura ele não quiser fazê-lo, necessariamente, meus caros amigos, tá? Ele não será sequer contratado. E aqui não gera nenhum tipo de indenização ao nosso amigo empregado. Não gera indenização de nenhuma forma ao nosso querido empregado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, o exame periódico, o empregado também é obrigado a fazê-lo? Resposta é sim, só que todo empregado, marca isso que é importante, todo empregado é obrigado a fazer o exame periódico a cada 2 anos. Você pensou um ano, né, que na empresa você trabalhava, eles faziam a cada ano e tal, né? Tá errado. A lei determina, tudo bem, senhores, a partir do artigo 158, que fala de EPIs e também saúde do trabalhador, é a cada 2 anos. Ocorre que os menores de 18 anos e os maiores de 45, os menores de 18 e os maiores de 45, eles têm que fazer obrigatoriamente o exame periódico a cada ano. Tá bom? Somente para esse grupo é obrigatório por ano. Agora, empregados que estejam entre 18 e 45, estes a cada 2 anos. O exame demissional também é obrigatório e é o único exame, repito, é o único exame que necessariamente, meus caros amigos, que necessariamente terão o objetivo e o escopo de fazer o exame de gravidez. No exame demissional, é o único que pode fazer o teste sabendo se a pessoa que está empregada está grávida ou não. Gleibe, mas isso não seria uma invasão de privacidade? A resposta é não. É uma segurança para a empregada. Pensa comigo, muitas vezes a própria empregada desconhece do fato que está grávida. Muitas vezes ela mesma, a empregada, acha que não está grávida e é mandada embora. Uma vez que, meus caros amigos,
ela é dispensada e durante o contrato de trabalho, aqui incluindo o aviso prévio, tá certo, senhores? Ela concebe a criança, ou seja, a concepção se deu durante o aviso prévio ou antes dele, a mulher será estável até 5 meses após o parto. Então não é por motivo da mulher estar de aviso prévio, sendo ele cumprido ou sendo ele indenizado, a estabilidade é devida da mesma maneira e a empregada deverá ser o quê? Reintegrada às suas funções. E aproveitando, qual que é a peça cabível para reintegrar uma gestante? Cabe, claro aqui, uma reclamação trabalhista com tutela provisória de urgência, tá bom, senhores? Na modalidade antecipada. Na modalidade antecipada. Então, diante dessa situação, gente, as normas de saúde, de higiene, de segurança, esses são os primeiros pontos que eu quero chamar a sua atenção. Ainda indo para o slide aqui, no inciso 22, ele fala o quê? Em normas de higiene. Tá aqui, ó. Em normas de higiene. Pessoal, primeiro passo. Todo empregado tem que ter as condições mínimas para a realização do seu efetivo trabalho. Ponto. Higiene significa o quê? Se for obrigado as mulheres a se trocarem nas dependências do empregador, uniforme, tem que ter um armário individual. O segredo é essa palavra, armário individual, quando exige a troca de roupa na própria empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, meus caros amigos, no que tange à higiene, é obrigado ter locais para se acomodar, para sentar, para tomar água e também banheiros, aí no caso, né, gente, de diferentes sexos. Então a higiene, ela se pauta exatamente, não apenas no aspecto de higiene propriamente dita, mas necessariamente condições de trabalho específicas ao empregado. E como último ponto aqui que nós temos desse inciso, segurança. Ou seja, tem que ocorrer, tem que evitar acidentes de trabalho. É por isso que existe a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que seria a CIPA, pessoal? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seria aquela situação em que a parte necessariamente, tá certo? Ela é escolhida pelo empregador e será presidente da CIPA, e o seu suplente será eleito pelos seus pares. Então, a primeira dica, o presidente da CIPA tem estabilidade? Não. O presidente é escolhido pelo empregador. Agora, o seu suplente, vice, entre aspas, é o eleito pelos empregados. E uma vez que ele seja eleito pelos empregados, necessariamente, meus caros amigos, necessariamente ele terá estabilidade de até 1 ano após o término do mandato. E qual que é a função da CIPA dentre várias? Mas o principal é prevenir acidentes de trabalho. Então toda empresa tem que ter o quê? Elementos essenciais para que não ocorra acidentes de trabalho, como por exemplo, extintores, hidrantes, corrimão, tá bom, gente? Mesas e cadeiras adequadas à função. Em outras palavras, se a empresa não respeitar os direitos de segurança do trabalho, consequentemente nós estamos diante do quê, meus caros amigos? Consequentemente, nós estamos diante do quê? De uma situação concreta, de uma infração disciplinar. E sendo uma infração disciplinar, é claro que cabe uma autuação por parte do auditor fiscal do trabalho. E aí desta infração, cabe o que ainda? O chamado recurso administrativo. Grava uma coisa, se o fiscal do trabalho autuar a empresa, ou seja, aplicar uma multa, obrigatoriamente, grava isso, obrigatoriamente a empresa será comunicada. E ela tem 10 dias de prazo para apresentar o seu recurso administrativo. Então serão de 10 dias o prazo para o recurso administrativo. Tem que depositar, professor, o valor da multa? A resposta é não. O valor da multa não é necessário depositá-lo,
tendo em vista, meus caros amigos, um ponto crucial e imprescindível, tá certo? Que isso impede o princípio, né, gente, do contraditório e da ampla defesa. Porque se você vincula o depósito do valor e está determinando que ele é injusto ou que ele é indevido, isso seria inconstitucional. Então, recurso administrativo, o prazo será sempre de 10 dias, ok? Bom, dando sequência, nós temos o inciso número 23 do artigo 7º, que determina o que para nós? Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Penosas, insalubres e perigosas. O que vocês devem saber sobre esses três institutos? O primeiro, o que seria o adicional de penosidade? Adicional de penosidade é aquela situação concreta em que o empregado trabalha em uma atividade, vamos dizer assim, que dá dó, que é penosa, não é? Que é muito esforço. Quanto será o adicional? Nenhum. Por quê? Porque o artigo 7º, inciso 23 da Constituição, é uma norma de eficácia limitada. Em outras palavras, depende de regulamentação. Então, eu não sei, e não existe para te falar, tá certo? Uma legislação que fala da atividade que seja penosa. Curiosidade, você que é de Belo Horizonte, sabe que os professores da rede municipal de estudo têm direito adicional de penosidade, de 25%. Curiosidade, para quem gosta de estudar aqui. Por quê? Porque ali está em acordo ou está em convenção coletiva e ali determinou um adicional de penosidade para esses doutos professores. Tá ok? Mas isso, se cair numa questão, a atividade penosa pode ser obrigatoriamente exigida, não é, pelo empregado numa ação trabalhista? Se não estiver em contrato, acordo ou convenção coletiva, não será devido o referido valor. Adicional de insalubridade. Marca aí. Insalubridade é quando existe um prejuízo constante ao empregado. Ou seja, mata o empregado aos poucos. Como, por exemplo, um barulho constante. Tudo bem? Um odor muito forte. Uma iluminação ruim. Mas grava uma coisinha. Isso é importante. Mesmo que seja analisado por um perito o local de trabalho. Isso é um. E seja positivo o laudo pericial, repito, e seja positivo o laudo pericial, necessariamente, meus caros amigos, não será devido o adicional de insalubridade se esta atividade não estiver descrita no Ministério do Trabalho e Emprego. Não será devida a insalubridade, mesmo que tenhamos um laudo pericial favorável ao empregado, se esta atividade não estiver descrita como insalubre no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Vou dar um exemplo. Quem trabalha com giz, vou dar um exemplo que trabalha com giz, professor. A gente não escreve na lousa, giz? Tudo bem, senhores? Nenhum professor no Brasil tem direito a receber insalubridade. E eu não preciso nem falar, né, gente, que o giz é totalmente insalubre. Nós inalamos aquela situação. Por isso que existe até giz antialérgico, tá bom? Então não é devido. Marcou isso? Legal. Artigo 92, tá? E o artigo 193 fala em atividades perigosas, né? O que seria uma atividade perigosa? Periculosidade. Hoje, lembrando, a insalubridade, os adicionais são para fechar 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Periculosidade, como é que funciona? É de 30%, repito, é de 30% sobre o que, pessoal? Sobre o salário do empregado, tá bom? Mas devida em quais situações? Vamos lá, periculosidade é devida, marca aí. Explosivo, inflamável, radiação, eletricidade, melhor dizendo, motoboy, é isso mesmo, motoboy também, e segurança particular ao pessoal. Para essas 7 atividades é devida hoje a periculosidade. Então, recapitulando,
Explosivo, inflamável, radiação, que também é chamado de fator ionizante. Tudo bem? Fator ionizante. Explosivo, inflamável, radiação, eletricidade. Que nós temos mais? Segurança, tá certo? Profissional ou pessoal e, consequentemente, os motoboys. Então são 6, falei 7, né? São 6 atividades, tá certo? Que trata exclusivamente da chamada periculosidade. Combinado? Professor, e todas essas regras têm que ser criadas através de lei, tá bom? Não é através de MP, não é através de decreto, ou decreto-lei que nem existe mais, mas não pode, é através de lei e lei federal, tá bom? E para fecharmos aqui o inciso, o parágrafo 7º, o inciso 24, tá aqui, perfeito. Aposentadoria. Muito está se falando, né, gente, sobre aposentadoria, mas é claro que eu tenho que chamar a tua atenção no quê? Ainda não houve a mudança, tá bom, senhores? Ainda não houve a mudança acerca da aposentadoria. Então, homens se aposentam aos 65 anos, com 35 anos de contribuição. As mulheres se aposentam aos 60 anos, com 30 anos de contribuição ao INSS. Lembrando que existem atividades, meus caros amigos, em que necessariamente, repito, em que necessariamente eles fazem o quê? Existe a redução. Como professor, por exemplo, de rede fundamental, se aposenta com menos tempo de contribuição. Nada mais justo, tá bom? Quem trabalha com amianto, quem trabalha com carvão, quem trabalha em local insalubre ou perigoso, dependendo do grau, obviamente ocorrerá a redução do tempo de serviço. Tá bom? Bom, pessoal, com isso nós fechamos a aula de Segurança e Medicina do Trabalho e eu aproveitei aqui e incluí também só o finalzinho sobre aposentadoria. Combinado? Fechamos aqui. Obrigado pela tua presença. Estamos juntos. E a você, muito obrigado, tá bom? Mais uma vez pela tua participação aqui comigo. Muito bom estar com você. Beijo a todos.